Olá, produtivos, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao próximo episódio do FortunaCast. O episódio de hoje a gente vai falar sobre uma grande discussão, nem dá para dizer que é só no mercado de trabalho, mas a grande discussão do churrasco de domingo, né? Que é sobre a tal história de que quem empreende trabalha mais ou quem empreende trabalha menos. Vocês sabem que eu sou totalmente contra essas dicotomias, essas coisas, essas formas de ver o mundo de muito para um lado ou muito para o outro. Eu acho que isso é prejudicial para todo mundo, porque a gente nunca consegue ter uma visão clara, uma visão completa. É sempre ou uma coisa ou outra coisa. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje não é, vamos bater o martelo que o empreendedor trabalha mais ou que o empreendedor trabalha menos, porque a verdade não é essa. A verdade é que o empreendedor, ele trabalha diferente, ou pelo menos deveria trabalhar diferente. Por isso tem até aquela história, e eu já conversei sobre isso até na última aula da comunidade com a Carol Pedroso, que algumas pessoas precisam empreender, porque já tinham uma veia empreendedora e uma visão empreendedora mesmo antes de empreender. E outras pessoas acabam empreendendo muitas vezes por insatisfações nas suas carreiras originais, nas suas ocupações principais, mas acabam não tendo uma boa experiência empreendendo porque isso não tem a ver com os seus valores. Então não existe certo ou errado. A verdade é que quem vê de dentro sempre acha que faz o seu melhor e o seu máximo, ou seja, tanto em termos de qualidade como em termos de quantidade. Isso tanto para o CLT como para o empreendedorismo. E quem vê de fora sempre acha que o outro faz menos do que si, né? A gente tende a ver as coisas de uma forma muito superficial. A verdade é que o que muda sempre é a ordem das coisas. Muitas vezes o empreendedor diz, fecha o computador lá às 11 da noite e diz, agora eu tô terminando de trabalhar, enquanto outras pessoas estavam em casa desde as 6 da tarde. Só que talvez esse empreendedor que parou de trabalhar às 11 da noite, tirou a manhã para limpar sua casa, para treinar, para estar presente com o filho, para levar o filho para a escola. Então, a diferença é que quem empreende geralmente visualiza e se envolve com mais projetos de forma presente do que quem não empreende. E esses projetos são tanto profissionais, ou seja, os projetos todos dentro da empresa, porque o empreendedor ele precisa se enxergar como uma empresa, e aí ele tem marketing, ele tem comercial, ele tem a operação em si, ele tem financeiro, ele tem todas essas coisas, como projetos pessoais, a saúde, a casa, os relacionamentos, os estudos, as finanças pessoais, tudo isso ele começa a enxergar sob uma outra ótica. Ou seja, a principal diferença não é mais no volume ou na qualidade, mas sim na ordem. Então, o empreendedor, ele geralmente, nem sempre, mas geralmente tem a autonomia de definir em qual período produz melhor. Por exemplo, eu costumava produzir melhor à noite. Hoje eu já consegui modificar isso para produzir melhor de manhã. Por quê? Porque foi acontecendo naturalmente. Naturalmente, eu comecei a produzir super bem de manhã. Só que não super cedo, né? Aquele horário ali depois das 9 que vocês sabem. Mas isso foi uma coisa que foi mudando. Muitas vezes a gente carrega essa história de ser bom à noite, porque a gente traz isso desde a adolescência, na casa dos nossos pais, em que a gente ficava acordado até tarde, porque daí os pais iam dormir, e a gente ficava fazendo as nossas coisas com um pouco mais de privacidade. Então também tem uma questão cultural bem forte aí que vale negociar e refletir sobre se é isso mesmo que a gente quer neste momento da vida. A questão é que o empreendedor, ele geralmente tem mais autonomia de rotina do que o empregado CLT, por ter aquela questão do horário comercial que a gente conhece. Por outro lado, isso também já vem mudando bastante, especialmente nos últimos 3 anos, né? E aí, nós temos também a dicotomia, né, apesar de eu não gostar, entre presencial e virtual. Mas graças a Deus nós temos o híbrido e aí a gente tem um mix entre as duas coisas. O presencial tem vantagens e tem desvantagens, assim como o virtual, assim como o híbrido. Eu, particularmente, produzo muito bem na modalidade virtual. Eu gosto de trabalhar de casa e isso, para mim, na minha opinião, os benefícios são maiores.
Mas isso na minha empresa. Quando eu estou em projetos com outras pessoas, como por exemplo na escola, onde eu ainda presto serviços, eu gosto de ter também momentos presenciais para ajustar detalhes com a minha equipe, para sentir o que está acontecendo, para ter um contato presencial com aquele cliente e assim por diante. Então, tudo depende. A questão é, o empreendedor ele trabalha mais? Não necessariamente. A questão é que enquanto um empregado CLT é responsável por um departamento dentro da empresa, o empreendedor ele é responsável por todos os departamentos dentro da empresa dele, por menor que ela seja. Às vezes, isso vai ter mais trabalho, outras vezes não. Só vai ter mais responsabilidades, mas o trabalho vai ser organizado de outra forma. E aí, assim como o presencial tem uma grande desvantagem, que é o deslocamento, o virtual tem uma grande desvantagem, que é todo o suporte, toda a estrutura que é preciso ter em casa para que o trabalho funcione de uma forma mais ou menos organizada, né? Para eu ser produtiva em casa, eu preciso reduzir as minhas distrações, eu preciso que as pessoas que moram comigo entendam como isso funciona, eu preciso ter um espaço na minha casa adequado às minhas necessidades. E, de novo, não é certo ou errado, é as minhas necessidades. Então, cada pessoa precisa ajustar isso. Então, na verdade, é muito mais uma questão de cada caso é um caso do que uma questão de certo ou errado. Agora, o que não dá é para todo empreendedor achar que ele trabalha mais do que todo mundo que não empreende e todo o empregado CLT achar que todo empreendedor só faz o que quer. Porque os dois extremos são prejudiciais, os dois extremos estão errados. A perspectiva muda dependendo do lugar em que a gente está, né? Então, eu hoje que tenho as duas experiências e analiso a gestão da minha rotina em todas essas vertentes, posso dizer para vocês, o empreendedor sempre vai ter mais autonomia. Porém, cabe a ele escolher o que ele vai fazer com isso. Se ele vai verdadeiramente aproveitar os bônus disso ou se ele vai só deixar o radar dele virado para o ônus disso, que é uma responsabilidade muito grande e um gatilho muito aberto para sobrecarga. Mas essas são questões que cada pessoa vai aprender a neutralizar e a gerenciar da melhor forma possível, especialmente dentro da comunidade Fortuna, né? Tem um livro que eu gosto muito e que toda vez que eu falo sobre ele, eu menciono essa parte que eu vou mencionar agora, mas quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu achei que ele era um livro bem boboca, assim, um livro bem... achei que estava relacionado ao final da autorresponsabilidade, porque o nome dele é A Sutil Arte de Ligar o... Não posso falar para não ser bloqueada, do Mark Manson. Tem a capa laranja e depois tem a segunda parte que tem a capa verde. Alguns vão dizer que é azul, outros vão dizer que é verde, daí vocês decidem o que cor é para vocês. Mas no livro laranja, que é o primeiro livro, ele fala que muitas vezes a gente planeja a vida e que a nossa cultura, né, nos ensina a planejar a vida com base nas coisas que a gente quer, com base nos sonhos que a gente quer construir. Mas, na verdade, tudo vai ter ônus e bônus, até os nossos sonhos, né? Aquela coisa de quem não é milionário nunca se preocupou com sequestro, por exemplo. Sabe coisas mais ou menos assim, bobas que a gente fala numa mesa brincando? No final das contas, tudo na vida tem ônus e bônus. E aí ele diz que quando a gente começar a planejar a nossa vida, a nossa carreira, especialmente pensando nos ônus que a gente consegue lidar, ou seja, os ônus que não são tão desgraçantes pra gente, a gente vai conseguir ser mais feliz. E de fato, lembra do que eu disse lá no início, que algumas pessoas precisam empreender e outras acabam não conseguindo, mesmo que achem que é o melhor para elas? Isso é uma questão de valores, isso é uma questão de personalidade, isso é uma questão de perfil comportamental mesmo. Então, eu, por exemplo, prefiro lidar com a instabilidade ou com a estabilidade? Dentro das dores, o que me incomoda mais? Não ter tanta meritocracia ou me incomoda mais não saber quanto eu vou receber no fim do mês? O que me incomoda mais, sabe? São essas questões, e super superficiais mesmo, que eu tô trazendo como exemplo, mas para mostrar que é só assim que a gente consegue definir qual é a melhor situação para nós, qual é a melhor alternativa para nós. E tudo isso tem a ver com autoconhecimento, planejamento, produtividade, gestão de rotina. E tudo isso para quê? Para que a gente se desenvolva e seja mais feliz. Então, quando vocês virem alguém entrar nessa discussão de quem é que trabalha mais, não entrem na discussão. Reflitam sobre vocês mesmos. Poxa, quais bônus eu ganharia
se eu mudasse a minha escolha? E quais bônus eu tenho hoje que talvez eu não esteja utilizando e eu possa vir a utilizar? Acho que essa é uma pergunta bem válida para nos ajudar a ser mais felizes. Tá bom, produtivos? Um beijo, tenham uma boa semana, estou sempre à disposição. Espero vê-los lá na comunidade, né? Porque é lá que a gente aprofunda tudo isso de forma prática. Até mais! Olá, produtivos, tudo bem com vocês?